Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao mercado de criptomoedas, uma informação relacionada ao mercado brasileiro, uma informação relacionada ao mercado imobiliário nos Estados Unidos e também a situação da dívida americana, tratar aqui a respeito do minério de ferro e também na Vale, tratar aqui a respeito da Petrobras, tratar a respeito da Bolsa Brasileira e também do cenário de celulose aqui no país. Será que as empresas estão tão baratas assim, como diz o BTG? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Na presente data, o Ibovespa acabou subindo um pouquinho, 0,59%. E essa alta foi puxada pela alta do varejo. Empresas do varejo como Via e Magazine subiram bastante, porque caíram muito nos últimos dias. E temos aqui Petrobras subindo 0,58% e Vale 0,14%, impulsionando essa leve alta do Ibovespa, que agora está nos 110 mil pontos. Veja que essa alta acompanha a alta da Bolsa norte-americana, então no geral nenhuma surpresa. Por outro lado, estamos vendo aqui no mercado de criptomoedas até mesmo investidores institucionais envolvidos com meme coins. E aqui está mais uma meme coin, a Pepe. E no caso, uma gigante teria lucrado, que foi a própria BlackRock, que teria tido um lucro de 2,39 milhões de dólares em transações com essa meme coin. De acordo com analistas da Look On Chain, o endereço ligado a BlackRock movimentou 1,27 trilhão de PEP, valendo quase 2 milhões de dólares aqui. Essa PEP aqui teve uma valorização de 50 mil por cento, mas detalhe, essa supervalorização indo de 0 a 1,5 bilhão em market cap foi algo extremamente manipulado, com pouquíssimos investidores reais, e a verdade é que poucos investidores colocaram dinheiro nisso aqui e conseguiram movimentar pela baixíssima liquidez. E como vimos, talvez a BlackRock também esteve no meio dessa jogada. Então muito cuidado com meme coins. Eu não colocaria nenhum centavo nesse tipo de coisa. Para mim, só existe o Bitcoin, que efetivamente já se provou no tempo, tem diversos atributos que podem fazer dele até mesmo uma reserva de valor. Fiz um vídeo específico sobre isso na área de membros associado do Mirai, vou estar deixando aqui no card. E diante dessas criptomoedas meme, que na verdade são grandes pirâmides financeiras, a Câmara dos Deputados aqui no país acabou autorizando CPI das pirâmides de criptomoedas. Não só por isso, tivemos o recente exemplo da Brains Company, que oferecia ganhos absurdos ao mês. A Polícia Federal fez uma recente nova operação contra a suposta empresa e agora temos uma CPI de pirâmides de criptomoedas. Então cuidado, o Bitcoin não é uma pirâmide, mas a grande maioria das criptomoedas e das empresas que operam criptomoedas são grandes pirâmides e você provavelmente ao ingressar nelas cairá num golpe. Continuando aqui, a Ocean Pact saltou 10,8% com recomendações. Olha só que maluquice, existem recomendações no mercado até para comprar esse abacaxi aqui, conforme diz o Bars, que caiu numa diquinha e acabou comprando uma empresa com baixíssima rentabilidade. Por incrível que pareça, a ação subiu 50% nos últimos 12 meses. Acontece que quem pegou no IPO ali a 11 e pouquinho, tá com prejuízo enorme ainda. A empresa dá prejuízo e mesmo assim é recomendada, um grande absurdo. E no caso, veja que os analistas do Bradesco BBI estão elevando a recomendação para o Ocean Pact, com preço-alvo de R$ 7,00. Eu acho uma loucura isso aqui, mas enfim, cuidado com essa sardinhagem. Não interessa se a recomendação veio do maior banco de investimentos do mundo. Se é uma ruim empresa, você fica de fora. E uma empresa que tem margem líquida negativa, dá prejuízo, eu fico de fora. Não é recomendação. Em relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, as vendas de moradias usadas caiu 3,4% em abril, ante março. Então, de um mês para outro, caiu 3,4%. Em relação ao ano de 2022, as vendas caíram 23,2%. E um dos grandes fatores são as taxas flutuantes de hipotecas, e essas taxas vêm crescendo, principalmente pela atual taxa de juros norte-americana, que é a Fed Funds Rate, está em mais de 5% ao ano, um patamar muito elevado. Isso desfavorece o mercado imobiliário nos Estados Unidos, não só esse mercado de moradias usadas. Você tem até mesmo vendas de imóveis de luxo caindo 45% nos Estados Unidos. Então é um mercado que vem sofrendo muito com juros elevados. O próprio setor de construção civil aqui no país vem sofrendo muito nesse sentido. Você verifica as empresas no setor imobiliário sofrendo desvalorizações enormes. Nós temos, por exemplo, a JHSF, que tem ali como principal atividade imóveis de alta renda, caindo quase 40% em apenas 12 meses. O estoque de moradias
vem crescendo, então você pode estar até mesmo no cenário de sobreoferta, gerando ainda mais queda nos preços. Então cuidado com o mercado imobiliário, em momento de juros altos, fuja de financiamentos imobiliários e mesmo quando os juros começarem a cair, chegar no patamar interessante, cuidado com a alavancagem, porque afinal de contas, quando contraímos alguma dívida, nós estamos considerando que tudo irá dar certo dali para frente. Nós não consideramos o cenário em que nós ficaremos desempregados, nossa renda cairá, então devemos considerar isso também. E se for para entrar no financiamento imobiliário, procure o mais rápido possível a amortização por prazo para que você faça aquela quitação do financiamento de 30 anos em 3, que é algo possível, não é fácil, mas é o que você deve buscar. Ainda sobre os Estados Unidos, estamos ali diante daquela situação envolvendo o eventual default, ou seja, o calote do governo americano. Os congressistas norte-americanos estão decidindo se vão aumentar ou até remover o teto da dívida pública norte-americana. Se isso não acontecer em junho, o governo norte-americano vai dar o primeiro calote da sua história. Em uma ponta nós temos ali os republicanos defendendo o corte de gastos do governo e na outra ponta tem se alegado ali que a diminuição das verbas representa uma extorsão. O teto hoje da dívida pública está em 31,38 trilhões de dólares e já foi alcançado. Veja só que maluquice. E é preciso então uma nova legislação para autorizar que esse teto seja violado. E o grande problema, como destacado aqui, é que um calote na dívida pública americana significaria uma quase quebra de todo o modelo de capitalismo, já que a grande figura do capitalismo são os Estados Unidos, fragilizando ainda mais o dólar e a sua demanda pela moeda. Afinal de contas, como confiar numa moeda emitida por um governo que dá calote na sua dívida? E aqui também foi destacado um ponto interessante. Se os Estados Unidos não pagarem sua dívida, eles serão comparados a um país emergente, porque é país emergente que chega ao ponto de não conseguir honrar com a dívida e ter que realizar flexibilizações na sua legislação. No Brasil você tem esse exemplo quando, por exemplo, o governo tem dívidas de precatórios e, de forma periódica, o Congresso Nacional precisa aprovar emendas à Constituição para estender o prazo, dando moratória, dando descontos para que o poder público não honre com as suas dívidas judiciárias. E o Brasil é um país emergente, então é realmente um grande problema se de fato os Estados Unidos incorrerem nesse default. E se isso acontecer, não sabemos se haverá grande volatilidade nos mercados. De qualquer forma, na minha visão, atualmente a bolsa brasileira está tão barata que vale o risco de continuar aportando. Em relação ao minério de ferro, ele tem avançado nos últimos dias na bolsa de Dalian, lá na China, com melhora nas margens do aço e estoques mais baixos, ou seja, menos oferta. Uma ação que se beneficia disso é a Vale, que caiu quase 4% nos últimos 12 meses. Pegando-se aqui o gráfico do minério de ferro, você percebe que ele vem numa queda desde junho de 2021 e essa queda continua. Chegou aqui em outubro de 2022 nesse fundo, que é o mesmo fundo que foi gerado em abril de 2020. Em havendo de fato uma melhora, a tendência é que essa cotação continue se elevando e, na minha visão, é difícil o minério de ferro cair ainda mais. Pode acontecer, eventualmente voltar para essa região de preços, mas a grande tendência é que ele consiga pelo menos avançar um pouco nos próximos meses e consiga avançar um pouco nos próximos meses. E a Vale se beneficiará. E veja que o topo aqui de mais de R$100 de Vale foi justamente nessa época em que o minério de ferro estava muito elevado. E basicamente a cotação de Vale acompanha essa cotação do minério de ferro. Eu diria que abaixo dos R$70 e principalmente ali na região dos 60, hoje seria um excelente preço para aportes em Vale. É isso ao menos o que eu tenho feito com a minha carteira. Em relação à Petrobras, o presidente do IBAMA rejeitou o pedido da empresa para perfurar a foz do Amazonas, que se localiza ali no litoral do Amapá. Essa decisão do presidente do IBAMA seguiu o parecer técnico do próprio órgão, que recomendava o indeferimento. A Petrobras não comentou imediatamente a decisão e, segundo o despacho do presidente do IBAMA, abre aspas, não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. Esse parecer técnico, que foi acolhido, apontava inconsistências no estudo ambiental que subsidiava o pedido de perfuração. Então veja que isso aqui é um problema para a Petrobras, porque afinal de contas ela pretendia fazer uma nova perfuração, um novo investimento que é no setor
setor que ela domina, que é a exploração de petróleo, não o refino, e ainda assim houve esse indeferimento, inclusive pelo presidente do IBAMA, de tal modo que vai ser difícil uma reversão dessa decisão, porque a justiça não costuma avaliar o mérito das decisões da administração. E ainda sobre Petrobras, ela se manifestou a respeito das notícias na mídia envolvendo a nova política de preços, e ela esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal dos seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados. E aí a companhia reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Então veja que a empresa tem tentado tranquilizar o mercado a respeito dessa alteração na política de preços. Nós não sabemos ainda os impactos que serão causados na margem de lucro da empresa. Veja que atualmente, ao menos considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, a Petrobras conseguiu praticar uma margem líquida de mais de 25%. O problema é que a tendência em havendo redução nos preços praticados pela Petrobras, essa margem líquida pode cair drasticamente e isso dificultar com que a empresa consiga manter uma lucratividade mínima necessária para atrair investimentos privados. E havendo queda na margem líquida e, consequentemente, no lucro líquido, as cotações tenderão a cair bastante, então cautela em Petrobras. Eu mesmo parei com os aportes, só aporto abaixo dos R$20 e desde que ainda faça sentido, porque se a empresa começar a dar prejuízo, como aconteceu no passado, aí de fato não terei Petrobras na carteira. Não é recomendação. Continuando aqui, em relação à Bolsa Brasileira, o JP Morgan disse que ainda há muito espaço para subir no curto prazo. Estamos, como eu disse, nos 110 mil pontos. Segundo o JP Morgan, está havendo ali melhoras conjunturais ocorridas no mundo e também no mercado interno, mas que o gatilho mais importante de todos para uma disparada na bolsa, que seria o corte da taxa de juros, ainda precisa se materializar. Em havendo, pode sim haver alguma disparada, mas isso não interessa para nós investidores de longo prazo. É até bom que a bolsa não dispare. Veja que nós tivemos entre os anos de 2010 até o ano de 2015 uma bolsa caindo. Quem conseguiu comprar ações muito mais descontadas nesse período conseguiu ver a sua posição disparando 160% em 3 anos. Nós já estamos andando de lado, caindo há aproximadamente 3 anos, de 2020 a 2023. Teoricamente ainda teríamos um período de 2 anos se esse padrão se repetir para acumular mais ações, então é bem melhor, é preferível para o investidor de longo prazo que as ações não disparem agora para que ele acumule mais ações, como ocorreu justamente nesse período de 5 anos de 2010 a 2015. E encerrando aqui com o cenário da celulose, segundo o BTG, seria a hora de comprar esse setor. Nós sabemos que o BTG tem um preço-alvo em Klabin bem elevado, superior a R$27. As ações hoje aqui, as units, estão custando quase R$22. Eu particularmente não compraria acima de R$21,50 a Klabin 11. Eu detenho na minha carteira a KLBN3. Meu preço teto é R$4,50, mas no momento tenho focado em outra ação desse segmento, que é a Irani, com meu preço teto de R$9. O cenário da celulose ainda é ruim. A demanda na China continua fraca, os estoques vêm subindo, causando sobreoferta, e aí os lucros também vêm em queda, pressão inflacionária, e tudo isso gera uma tempestade quase perfeita para as empresas desse segmento, como Suzano e Klabin, principalmente porque elas são mais dependentes da celulose. Já no tocante a papéis e embalagens, a Irani segue muito mais resiliente, até por isso que ela acumulou uma valorização de 36% nos últimos 12 meses, ao passo que a Klabin acabou caindo. E veja só que interessante, isso pode até ser contraintuitivo, mas não é, como destacado aqui pelo BTG. Como os investidores experientes geralmente aconselham, a estratégia é comprar ações cíclicas quando os múltiplos estão altos, PL alto, por exemplo, e vender nos períodos em que os múltiplos estão baixos, indicando o pico dos lucros. Como assim, Luan? Eu vou comprar então ação cíclica quando o múltiplo está alto? Que maluquice é essa? Sim, porque o que acontece? Quando o índice PL de uma empresa está alto, isso quer dizer que ela está lucrando tão pouco por conta do cenário macroeconômico desfavorável que o seu PL acaba disparando. Afinal de contas, você tem um lucro baixo e um preço que acabou se mantendo ou caindo um pouco, logo você tem um múltiplo alto. Agora, quando nós estamos tendo ali um ciclo forte do minério de ferro, da proteína, etc., você vai verificar múltiplos de 1, 2, 3 vezes lucro. E esse é um momento ruim, porque as empresas estão tendo
disparada nos seus lucros, e é por isso que o analista do BTG trouxe essa afirmação. Segundo o BTG, o setor de papel e celulose teria chegado no fundo do poço ou próximo disso pelas seguintes razões. As fábricas de papel chinesas estão aproveitando os preços deprimidos para importar agressivamente, recompondo seus estoques. A Suzano tem dito que algumas de suas operações de mais de alto custo não estão gerando retornos satisfatórios, operando com um ROI abaixo do seu custo de capital, e os preços estão muito próximos do bottom do último ciclo da baixa do setor em 2019, quando a celulose atingiu $460 a tonelada, e hoje está ali próximo de $500 a tonelada, então isso seria, na visão do BTG, muito próximo do fundo do poço. Dessa forma, o BTG mantém recomendação de compra para Suzano, Klabin e Irani, mas reduziu seu preço-alvo para as duas primeiras, Suzano e Klabin, de 86 para 71 e 32 para 30. O preço-alvo da Irani seria de R$11. Meu preço teto é R$9 em Irani. E no caso da Suzano, você, além do BTG, ainda tem Santander, Itaú, Morgan Stanley, Citi e XP. Mas eu prefiro não, porque Suzano é muito, mas muito dependente do preço da celulose. Isso a faz ser muito mais volátil do que as outras duas. E quando digo volátil, estou falando volátil de resultados, não de cotação, porque volatilidade de cotação pode ser oportunidade, agora de resultados pode ser armadilha. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas acumuladas, você tem essa aula detalhada sobre Bitcoin e como guardar adequadamente as suas criptomoedas. Você tem a nossa carteira do 0 ao 100 mil, já está no 6º episódio, fazemos aportes mensais. Você tem nossa opinião sobre a estratégia do Earning Yield, aulas sobre Small Caps, nosso mini curso de imposto de renda para investidores, o prazo está se findando dia 31 de maio, e até mesmo outras aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira, analisar o seu portfólio, dar recomendações de investimentos, desde que você estabeleça um contrato comigo. Para contratar os meus serviços, basta entrar em contato comigo via Instagram ou por meio do número que eu deixo aqui embaixo. Darei minhas recomendações por escrito ou via reunião individual comigo por Google Meet, como preferir. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com o BTG que chegamos no fundo do poço no cenário de celulose? As ações desse setor estariam muito baratas? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!